Oi, gente, meu nome é Larissa, eu sou estudante de História do sétimo semestre da FMU. Olá a todos, me chamo Jonathan, também sou estudante de História da FMU. Gente, esse é o podcast 20 Minutos de História do Brasil. Esse é o 20º podcast, né, o nosso último podcast dessa série, onde a gente fez um recorte, né, desde o governo JK, né, a tentativa de golpe que ele sofreu, até o período de redemocratização do Brasil, em 1968, com a nova Constituição. E se você não ouviu os podcasts anteriores, a gente convida você para que ouçam. Foi um trabalho feito com muito carinho. É, Esse trabalho faz parte de um projeto criado pela nossa instituição de ensino, que se chama Humanas e Manos. E esse projeto foi criado devido à pandemia do novo coronavírus, que a gente ficou impossibilitado de realizar o nosso estágio supervisionado nas salas de aula, de forma presencial. Então, a gente teve a opção de gravar os podcasts com algumas aulas para vocês. Esse podcast, ele é, como os outros, né? Ele é destinado para pessoas do terceiro ano do ensino médio. Porém, se você já terminou os seus estudos ou se você ainda não está, né, no terceiro ano, você ainda assim você é muito bem-vindo com a gente. E hoje a gente vai encerrar, né, falando sobre as sequelas do período ditatorial, né? Não só da ditadura civil-militar, mas de outros períodos ditatoriais, né? Tudo que o autoritarismo deixou de sequelas na nossa sociedade que se reflete até os dias de hoje. Exatamente, né? Como a gente comentou um pouco nos podcasts anteriores, né? Até aqui, tem muitas informações e muitos posicionamentos que a gente faz aqui que são ligados, a gente acaba repetindo um pouco mais, né? Vale destacar que uma das principais sequelas, eu não diria uma sequela, mas que foi reforçado ainda mais durante o período ditatorial, é a sociedade autoritária que nós já tínhamos no Brasil e que se intensificou ainda mais no período do governo militar, né? Por que eu digo isso? Nós podemos perceber e haver diretamente associações na forma da como a polícia, né, age. Nós conseguimos perceber isso na forma como as pessoas lidam com essas ações policiais, por exemplo. Então, muitos de nós, por ainda termos resquícios, né, fazemos parte da sociedade autoritária, vemos tais ações autoritárias de uma forma muito comum, de uma forma com que a gente não se compadeça pelo outro também que está sendo prejudicado, né? Se ele errou, se o outro cometeu algum crime, que ele deva ser julgado de acordo com o seu crime. Mas aceitarmos e incentivarmos ações de violência por pura violência, isso faz parte de uma sociedade que a gente vive ainda hoje, né? Tendo em vista que muitas pessoas que nasceram no fim do período editorial, hoje têm em torno de 40, 45 anos, então são muito pessoas jovens ainda, né? Que são muito ativas na sociedade. Então elas ainda sofrem muita influência desse período ditatorial e aqueles que convivem com eles também sofrem essa influência através da vida deles, né? Então a gente percebe que nós vivemos hoje e podemos perceber isso principalmente nos últimos anos, pedidos de intervenção militar, pedidos de volta do AI-5, por exemplo, que a gente já comentou aqui o que é, né, e o que a população sofreu com esse ato institucional, número 5. Então a gente consegue perceber que ainda é muito presente essa autoridade, esse autoritarismo na sociedade brasileira. Ainda é algo muito vivo, ainda é algo que você pode perceber com algum parente seu, dentro da sua casa, na faculdade, na escola, você consegue perceber no seu trabalho. Então, é algo que você percebe em qualquer ambiente da sociedade ainda hoje, em conversas de bar, em conversas de padaria, em comentários no churrasco de família. Então, essa mentalidade autoritária
né, de um modo geral, da sociedade brasileira, ainda é algo muito perceptível, né? Isso eu creio que permite todas as ações que vêm com isso, né? Exatamente, Jonathan. Bom, como o Jonathan falou, né, o próprio Código Penal que a gente tem hoje ainda foi o Código Penal redigido no período ditatorial brasileiro, ele não houve alteração, assim também como a legislação tributária que a gente tem no Brasil hoje continua sendo a mesma do período ditatorial. Né, a poupança forçada, que é o FGTS, que anteriormente era de certa forma, um prejuízo para o empregado, como a gente comentou aqui, porque a pessoa tinha estabilidade. Hoje em dia é um direito adquirido e a gente sabe o quanto o FGTS, de certa forma, é importante para o trabalhador. E, como o Jonathan disse, né, hoje em dia você tem manifestação, não só hoje em dia, né, é algo que com certeza se agravou muito de 2016 para cá. São manifestações que pedem a intervenção militar. Porém, qualquer apologia à ditadura militar e à tortura é crime. E é crime, assim, com base na Lei de Segurança Nacional, é um crime de responsabilidade e que está prescrito no próprio Código Penal. Para vocês terem uma noção, a nossa Constituição de 1988, que está em vigor até hoje, é uma Constituição que ela foi tão bem feita no que diz respeito a cercar realmente a legislação brasileira, né, e proteger a própria Constituição, que ela não deixou nenhuma brecha para que o Brasil sofresse um golpe militar novamente, né? Apesar do Brasil ter sofrido o golpe de 2016 com o impeachment da ex-presidente Dilma, né, onde foi alegado crime por pedalada fiscal, e algumas semanas depois, isso que ela foi acusada como cometendo um delito, que não era um delito, se tornou lei, enfim, não esperaram nem um prazo maior, né? Então, mesmo o Brasil sofrendo um golpe de Estado que feriu a legislação, o golpe militar, a Constituição ela não dá nenhuma brecha para que isso aconteça. Outra coisa também que a gente vê muito presente quando se diz no que diz respeito a uma sociedade autoritária, com estruturas autoritárias, com instituições autoritárias, com ensino que tem uma base autoritária, é a questão da tortura. E toda apologia à tortura também é crime, né? É crime previsto pela Constituição. No artigo 5, parágrafo 3, diz: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E esse crime de tortura e apologia à tortura é um crime inafiançável, né? O artigo 5º, ele, no capítulo 1º da Constituição, fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, não é porque a pessoa cometeu um crime e violou os direitos humanos, né? Ao cometer um crime, por mais cruel que ele seja, essa pessoa não pode ser submetida à tortura. Pela Constituição, pela Declaração dos Direitos Humanos e pela Constituição brasileira. Ela deve sim pagar por esse crime, mas não ser submetida à tortura, né? E aí a gente também tem outra lei que foi assinada, né, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 1997, que é a lei de número 9.455, que ela vai dizer o que é tortura, né? Então, é você constranger alguém com um emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter alguma informação, declaração ou confissão da vítima,
você provocar ação ou omissão de natureza criminosa em razão de discriminação racial ou religiosa, submeter alguém ao emprego de violência, de intenso sofrimento físico e mental, ou qualquer forma de castigo pessoal, né, com a violência física. E essa pena, gente, de reclusão de 2 a 8 anos. E assim, esse crime é inafiançável, né? Eu optei, né? A gente optou por trazer a legislação aqui para que ficasse claro, porque às vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim, ai, mas direitos humanos defende bandido, tem que matar mesmo, a polícia tem que entrar nas comunidades com arma na mão e tem que atirar mesmo, mas, gente, quando você mata uma pessoa ferindo um artigo na Constituição, você também se torna um infrator, né? Consequentemente, um bandido, vamos dizer assim. Então, os direitos humanos, ele não tem o objetivo de defender bandido, a Constituição brasileira não tem o objetivo de defender bandido, ela tem o objetivo de manter realmente uma sociedade ordeira, né, que vai funcionar ali por meio de ordens, decretos, leis, e de forma, eu vou usar uma palavra aqui, que ela pode ser questionada e deve ser questionada, mas no que a sociedade entende como civilizado. Então, é isso, sabe? Você fazer qualquer apologia à ditadura militar ou o AI-5 ou a tortura é crime inafiançável. Porém, como no Brasil, acho que a nossa estrutura democrática, nós somos um país democrático, mas a nossa estrutura ainda é autoritária, a gente tem muitas pessoas que elas escapam pelos dedos da lei, né? E a gente tem várias situações em que aconteceram diversas coisas que realmente, se a gente senta para ler a lei e observar certas coisas que aconteceram, a gente olha e fala, houve uma infração gravíssima, um atentado direto à Constituição brasileira. Exatamente, né? Como a Larissa bem destacou, qualquer ato, qualquer manifestação, né, em prol da ditadura, tortura, do AI-5, por exemplo, isso é inconstitucional e isso é um crime. Então, como é, Jonathan, que as pessoas ainda hoje fazem apologia a isso, ainda hoje pedem intervenção, ainda hoje exaltam muitos agentes desse período histórico? Né? É muito simples, encaixa muito no que eu disse aqui há pouco, né, sobre a sociedade autoritária, mas também sobre a construção e a alimentação da amnésia coletiva no Brasil. Né? Como assim amnésia coletiva no Brasil? Nós sabemos que houve a ditadura, nós sabemos que ela aconteceu, que de fato ela aconteceu, né? Isso não é algo ideológico, isso não é algo inventado, isso de fato ocorreu, mas a amnésia sobre esse período, a construção sobre esse momento foi tão bem feito e nós, coletivamente, como povo brasileiro, esquecemos e não conseguimos sentir na pele como de fato foi nesse momento. Né? Então, nós esquecemos como de fato ele ocorreu, como as pessoas sofreram, nós não conseguimos nos colocar no lugar delas porque nós não conseguimos imaginar como foi esse momento. Né? A gente tem até uma fala muito comum no nosso meio que brasileiro ele não se sente como um latino-americano, por exemplo. Então, muitas coisas acontecem nos nossos vizinhos latino-americanos, a gente não consegue se sentir como ele ou se colocar no lugar dele, porque a gente não se sente como latino-americano. Eu até conversando com a Larissa um tempo atrás, tem um livro muito bacana que é As Veias da América Latina, As do veias Eduardo abertas. Galeano. As Veias Abertas, perdão, da América Latina. E quando você lê, você se sente ainda mais latino-americano. E tudo que você começa a ler ali, que aconteceu, os relatos, você sente como se fosse com você ou com um parente muito próximo. E é muitas vezes isso que a gente não consegue sentir sobre esse momento histórico.
Então a gente fala dele, mas a gente não consegue sentir ele, devido a essa construção, né, de cima para baixo, claro, sobre esquecer os agentes que fizeram isso, esquecer como isso foi feito, como foi praticado, as ações que eles tomaram, as ideias que eles tiveram para executar esse plano de golpe militar. E aí esse esquecimento provoca com que muitas pessoas não consigam planejar antes de se pronunciar a favor de um ato como esse, por exemplo, né? Então eu coloco muito todas essas ações, todas essas situações que a Laís bem citou aqui, junto a essa amnésia coletiva que nós temos no nosso Brasil, né, no nosso país, sobre esse momento que ele deve ser lembrado, não para ser exaltado, mas para que nenhuma ação semelhante àquela seja refeita. Sim, e que é bem aquilo, né? A gente precisa estar sempre atento, porque a nossa sociedade é autoritária. E qualquer oportunidade, né? Parece que qualquer brecha, qualquer oportunidade que tem esse autoritarismo, ele aflora. A gente comentou aqui sobre esse episódio em alguns podcasts anteriores, mas acho que vale a pena, né, trazer ele à tona de novo. Durante a votação do impeachment da ex-presidente Dilma, o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele faz, né, apologia à tortura e ao brilhante Ustra, que foi um torturador. E se a gente vivesse num país sério, eu acho que eu repito muito isso várias vezes, ele teria saído naquele momento, ele teria saído de lá algemado, porque ele feriu não só o Código Penal naquele momento, como ele feriu a Constituição também, né? O artigo 287 do Código Penal, ele vai dizer que fazer publicamente apologia de ato criminoso ou de autor de crime dá pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa, né? Então, ele faz, né, publicamente apologia a um ato criminoso, que foi a tortura que a ex-presidente sofreu, e exalta o autor desse crime, um dos autores desses crimes, né, que é o brilhante Ustra. Então, é algo muito sério, muito, muito sério, e que foi transmitido em rede nacional. Isso é muito bom. Além de ferir a Constituição, como a Larissa bem pontuou, né, ele fere a consciência e a memória e a história de uma pessoa, né, porque nós sabemos isso já, que a ex-presidenta Dilma, ela de fato sofreu tortura, ela foi um agente militante durante o período ditatorial. Então você fere a Constituição e você fere a memória de uma pessoa, você fere a história de uma pessoa, né, exaltando quem a torturou, quem supervisionou a tortura que ela sofreu, né? Então isso é algo muito grave, isso é algo muito muito pesado, né, que a gente deve rever e pensar e refletir de fato sobre isso, né? Então é uma série de sequelas que ainda é muito presente hoje, né? Ainda é muito vivo, porque nós vivemos ainda uma redemocratização muito jovem. Se a gente pegar o período democrata no Brasil, né, o período democrático do nosso país, em comparação a outros períodos que nós tivemos no Brasil, ainda é muito jovem, né? Ainda e quando teve o primeiro período democrático, perdão, foi ameaçado diretamente por uma série de tentativas de golpe, né? Se você for parar para analisar de fato, o período democrático que vivemos hoje é efetivamente o único período democrático que nós tivemos no Brasil, de fato com políticas públicas, de fato com uma certa inclusão social, de fato com participação do povo, né? O voto alcançando mais pessoas tendo participação, que vem só após, né, a Constituição de 1988. Então a gente ainda de fato é muito jovem em ser democrata, né? Então a gente ainda está, e aí essas sombras ainda ficam muito presentes no nosso dia a dia. Então é algo da gente estar refletindo diariamente, é algo da gente estar
discutindo e debatendo diariamente. Como a gente sempre fala aqui, a primeira vez é uma tragédia, a segunda vez ela é uma farsa, né? Então a gente não pode permitir que uma farsa como essa ela torne a ocorrer nos nossos dias. Tem visto praticamente todo o mundo ocidental é democrático, né? Então nós vivemos um sistema quase que global democrático. Então são posicionamentos, são pensamentos, são ideais que não devem ser alimentados, não devem ter engajamento, não devem ter apoio, aplausos, mas sim serem ignorados, né? Podemos dizer assim, que também é uma opinião, uma posição política. O sistema democrático ela tem direito e liberdade de se posicionar como ela quiser, desde É, que respeite a Constituição, desde que respeitem, né, as leis e que esteja dentro daquilo que é permitido, né, nos nossos códigos, nossas leis. exatamente, né? Muitas pessoas vão dizer, mas é a minha opinião, eu tenho liberdade de expressão. A liberdade de expressão prevista na Constituição, ela não pode ser invocada para proteger discursos que pregam a destruição do Estado democrático de direito, né? Até porque ele é garantidor da própria liberdade de expressão. Então, você dizer que a liberdade de expressão defender a intervenção militar ou o fechamento do STF, ou a volta do AI-5, ou, enfim, qualquer uma dessas barbaridades, você está usando um direito que você tem previsto na Constituição para literalmente destruir esse próprio direito. Então, a partir do momento que a sua liberdade de expressão ela atinge de forma direta a Constituição, ela não é liberdade de expressão, ela é um crime. E como o Jonathan falou, né, de algumas permanências, né, e de algumas evidências desse Estado autoritário, a gente teve recentemente, assim, porque o Brasil já estava no período democrático, o massacre do Carandiru. Ali, vocês podem jogar no Google, né, para ver fotos do Carandiru, livros, tem muitas matérias do próprio massacre, né, tem muitas coisas. Esse massacre aconteceu dia 2 de outubro de 1992, e assim, novamente, né, você literalmente, nesse momento, se forma um mar de sangue nos corredores do presídio, né, que hoje em dia já foi demolido, tem um parque no lugar, e esse mar de sangue, ele leva junto com ele a Declaração dos Direitos Humanos e a Constituição Brasileira, né. Foi um massacre feito por policiais, né, os números oficiais de mortos são de 111 detentos, mas, porém, há muitos relatos, né, de presos que sobreviveram a esse massacre, que dizem que o número foi muito maior. E aqui, né, acho que vem uma frase na nossa cabeça, inclusive que o atual presidente da República, no seu período de campanha, ele gostava muito de dizer que bandido bom é bandido morto. Mas eu acho que aqui eu gostaria de deixar um questionamento, né? Que bandido é esse que a sociedade quer morto? São todos eles? São bandidos corruptos que roubam dinheiro de vários setores e enriquecem a sua família? São bandidos que praticam o nepotismo, de colocar familiares seus em cargos de influência? São bandidos que desviam dinheiro, que alimentam milícias, que, enfim, tem uma série de ações criminosas que utilizam do dinheiro público, né, em favor do seu bem comum, do seu bem, né, não do bem comum, ou são bandidos, geralmente, negros, de periferia, e que são pobres. Que bandido é esse que a sociedade, quando diz que bandido bom é bandido morto, né? Acho que a gente tem que se questionar isso. Que bandido é esse que é bom morto? Né? E que bandido é aquele que a gente não trata como bandido, que a gente trata como
poxa, é um menino, é um garoto, ou que, essa é a minha opinião, é liberdade de expressão, ou, olha, eu fiz assim, mas fulano fez pior, né? Então, acho que vale a gente se questionar sempre. É, que bandido é esse que a sociedade quer morto? E antes de falar qualquer coisa do tipo como, os direitos humanos servem para defender bandido, é, se questione e questione quem tem essas falas. Você já leu a Declaração dos Direitos Humanos? Se não, leia, porque os direitos humanos não protegem bandidos, os direitos humanos protegem humanos. E a gente vive num país do qual a gente faz uso dessa declaração. A nossa Constituição foi feita em cima dessa declaração. Esse podcast não tem o intuito de falar, olha, nós estamos defendendo X e atacando Y. Não é isso. A gente está aqui justamente defendendo a Constituição, o Código Penal, por mais que ele seja um código que está desde o governo ditatorial brasileiro, mas é isso, a gente defende o Estado democrático por direito. Eu nasci numa democracia, né? O Brasil já estava no seu regime democrático, o Jonathan também, e sinceramente, eu não quero passar por um período de regime ditatorial, né? E não quero que os meus filhos passem, enfim, não quero que os meus amigos passem. Então, a luta por um Estado democrático de direito, ele é cotidiano, né? Ele é todos os dias, é uma construção diária, principalmente num país como o Brasil, que você tem uma realidade diferente se você for ver outros países latino-americanos, que eles têm ali uma memória muito viva, uma memória bem esclarecida e que não dificilmente abre precedentes para falas negacionistas dos seus períodos ditatoriais, né? Mas o Brasil ainda tem algumas lacunas aí. Exatamente, né? E é uma reflexão que ela também colocou e deve ser feita, né? De quem é esse bandido e quem é tratado como tal, né? Se o governador que desvia milhões e milhões e milhões da saúde pública, de hospitais de campanha, de escolas, de estradas, de investimento em segurança pública para poder viajar, para poder beneficiar suas empresas, para poder beneficiar os seus colegas ou lavar a mão daquele que ele quer beneficiar, se ele também é um bandido bom e um bandido morto, né? Então a gente deve refletir e pontuar. O bandido é só aquele quem eu coloco a reguinha do meu umbigo e vou definindo quem é, né? Então isso é uma reflexão que a gente deve ser feito, deve fazer, que não era feito antes, né? Porque no período editorial você não tem esse questionamento. É um período onde mais houve corrupção, onde mais houve desvio de dinheiro no Brasil, justamente para isso, para beneficiar empresas parceiras, beneficiar as suas próprias empresas e afins. Então, ela deve ser pontuada, deve ser questionada, né, e deve ser refletida para essas próximas gerações, né, a nossa aqui, a minha, da Larissa, as próximas que estão vindo, devem questionar isso para não permitir que isso, né, torne a ocorrer. Exatamente. E, gente, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente espera que vocês tenham conseguido refletir um pouco, né, sobre algumas questões da nossa sociedade, como a gente falou nos primeiros podcasts. O passado, a história, ele não serve para a gente entender o passado, mas para a gente entender o nosso presente, questionando o nosso passado. E foi justamente isso que a gente quis trazer, né, com os podcasts. E é isso. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Eu aprendi muito, muito mesmo. Falo agora da minha experiência pessoal. Aprendi demais. A gente tem todo um trabalho de pesquisa, de preparação, né, para chegar aqui e não falar nenhuma besteira. Mas eu agradeço de verdade por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Agradeço o privilégio de dividir esse espaço com a Larissa, né? Para com Vocês isso, eu que acompanharam a tenho. gente. Foi, de fato, como ela bem pontuou, muito de aprendizado, né? De reflexão muito grande. E espero que, de alguma forma, a gente consiga passar isso para vocês,
né, de trazer algum conteúdo para que vocês possam, de fato, refletir entre vocês mesmos, né, e, e debater isso. Estamos abertos a críticas e a elogios, também gostamos de elogios. Quem não gosta de um biscoito, né, gente? Exatamente. Se cuidem, usem máscara, se possível, fiquem em casa. Sim, isso mesmo. Se cuidem e a gente, sei lá, quem sabe a gente não se encontra aí semestre que vem de novo, né? Nos vemos por aí. Tchau, gente. Um abraço, pessoal. Oi, gente, meu nome é